Será feita em 2 pontos aqui no Evangelho de Lucas. Primeiro se encontra no capítulo 7, versículo 36. Boa noite a todos os queridos irmãos, amigos, conhecidos e a todos a quem essa mensagem e essa transmissão, seja ela ao vivo, seja ela depois gravada, possa chegar. Queria fazer uma oração antes de iniciarmos. Boa noite, Catherine. Boa noite a todos, irmãos, tá bem? Senhor Deus, eu quero nesse instante, Pai, te louvar e te agradecer por esse dia, pelas bênçãos do Senhor derramadas nesse dia. Obrigado, Senhor, pelas tuas mãos sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua santa proteção. Nós queremos, ó Pai, te agradecer porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E isso nos pacifica, porque tu és aquele que controla até mesmo aquilo que se encontra no meio do caos. Mas nós não podemos, ó Pai, de fazer orações intercessórias. E nessa noite nós intercedemos, ó Deus, por todos que nos ouvem e nos veem. Para aqueles que estão oprimidos de alma, de espírito, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão enfermos, para aqueles cuja essa enfermidade, essa pandemia tem sido um terror de alma, que o Senhor possa, meu Pai, estender as tuas mãos e trazer a paz, trazer a cura, trazer o direcionamento, ó Deus, para que este mal seja dissipado. Pedimos a Deus que o Senhor intervenha sobre a nossa nação, pois se um povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar e te buscar e se converter dos teus maus caminhos, então o Senhor o virarás dos céus, perdoará os pecados e sarará a nossa terra. Nós pedimos isso ao Senhor nesta noite e que o Senhor venha falar conosco através de tudo que nós necessitamos. Pedimos isso no precioso nome de Jesus Cristo. Queridos, que Deus abençoe a todos. Eu quero ler Lucas, como eu disse, capítulo 7, versículo de número 36. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que é a mulher que está tocando, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Como credor, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outros 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a
tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Glórias a Deus. Que o Espírito Santo possa transformar o que é letra, o que é escritura, o que está escrito e registrado na Bíblia, em verdadeira ação nas nossas vidas nessa noite. E nós te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Esse texto, ele vem nos relatando algo interessante. Ele começa a dizer que um fariseu, uma pessoa que na época de Jesus tinha um status, tinha uma posição, a casta farisaica era uma casta de uma camada social elevada, por assim dizer, e de muita influência dentro da religião. Seria, nos nossos dias, os círculos religiosos que compõem a nossa sociedade, que compõem o mundo, que compõem as coisas que se tangem às religiões. Pois bem, o texto ele vai dizendo que este fariseu, ele convida Jesus para ir jantar com ele, para entrar na sua casa. E o princípio disso é maravilhoso. O princípio dessa ação, espiritualizando ela, é um exemplo fantástico, porque chamar Jesus para entrar na nossa casa, no nosso lar e jantar conosco, nos prefigura uma solicitação e um desejo de ter uma intimidade com Deus. Chamar Jesus para entrar no nosso convívio. Chamar Jesus para sentar na nossa mesa, comer daquilo que comemos. Isso prefigura um desejo de intimidade, um desejo de buscar em Deus algo profundo, um relacionamento mais profundo e íntimo. E eu não me canso de falar e não me canso de trazer esse entendimento que a solução para as dores da alma, a solução para o acolhimento e a pacificação do espírito humano, ele se encontra justamente nessa predisposição voluntária de que as pessoas têm de chamar a Deus para fazer parte da sua intimidade. A intimidade é algo que concerne abrir corações, desnudar almas, é mostrar para Deus o que está em oculto dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que em oculto que muitas vezes só nós mesmos carregamos e não talvez demonstramos para ninguém mais. Chamar a Deus para a intimidade é dizer a Deus que diante dele eu me coloco desnudo, eu me coloco transparente na minha vida, transparente e transparecendo também as minhas alegrias, bem como as minhas dificuldades, bem como as minhas dores. E eu entendo de uma forma muito profunda que é disso que cada ser humano na face da terra necessita, abrir-se para Deus. Porque bem ele disse que aqueles que o buscam nessa sinceridade, aqueles que o buscam nesse despojamento, nessa entrega de vida, nessa entrega voluntária, de dizer para Deus que como um filho carente necessita do aconchego, necessita do acolhimento, do afago, do amparo, do consolo e de tudo mais que um pai pode fazer para um filho. E eu entendo que nesses dias, não só a nossa nação, não só a nossa cidade, mas o mundo inteiro precisa deste acolhimento. Enquanto as dores, enquanto os medos, enquanto os temores, eles têm permeado a nossa sociedade. E numa situação louca de saber o que fazer, ou de não saber o que não se deve ou o que se deve fazer, a nossa âncora, o nosso porto seguro e o nosso acolhimento é Deus. Então, essa história começa dizendo que um fariseu
convida Jesus para intimidade, para entrar. É a primeira parte, é o primeiro entendimento que eu trago. Se bem que nos desenrolar do texto nós vemos que esse fariseu, e Jesus disse que a casta farisaica era uma casta que na época dele era carregada de uma hipocrisia religiosa. Ela se vestia de uma exterioridade santa, mas que por dentro carregava rapina, ódio, desamor. E quando o desenrolar desse texto, ele vem nos mostrando que a atitude e a intencionalidade desse fariseu ao convidar Jesus para estar junto com ele na sua casa e cear, não tinha nada de interesse de ter Deus na sua intimidade, pelo contrário. Ele queria observar as atitudes de Deus, ele queria julgar as atitudes que as pessoas têm, e até mesmo de uma dúvida, porque diz que naquele instante entra uma mulher pecadora. A pecadora aqui que está falando é porque ela é uma pessoa meretriz, ela era uma prostituta. E olha, Jesus não faz acepção de ninguém, nem da prostituta, nem do homossexual, nem do heterossexual, nem do ateu e nem daquele que diz crer. Jesus nunca fez. E diz que essa mulher entra e ela se inclina em Jesus, ela começa a ungir e a lavar os pés de Jesus. Ela começa a chorar, e a Bíblia fala que ela molha os pés de Jesus com as próprias lágrimas e com os seus cabelos enxugava Jesus, demonstrando um amor, demonstrando que o que ela queria era estar aos pés de um Deus que pode consolar as suas dores. E talvez entendendo sim que tem uma vida de pecado, mas que quer ter também um acolhimento divino para todas as dores que ela já teve em sua vida. E ela, na sua sinceridade, chora aos pés de Jesus, beija Jesus e beija os seus pés e unge a Jesus. E a Bíblia fala que este fariseu, por nome de Simão, em seu pensamento, diz: se esse homem fora profeta, saberia que quem lhe toca é uma mulher da vida e pecadora. E Jesus, que conhece o coração, e Deus que conhece as intenções ocultas de todo ser humano, porque nós podemos esconder tudo de quem quer que seja, nós podemos nos mascarar, nós podemos ter uma vida de hipocrisia farisaica, de fingimento, mas diante de Deus tudo é nu, tudo é patente, tudo é claro. E Deus ali na pessoa de Jesus, prescrutando o coração daquele fariseu de Simeão, o chama e o confronta. E diz: olha, Simeão, existia 2 credores que deveriam ao seu senhor. Um devia 500 denários e outro 50 denários. E ambos não tinham como pagar essa dívida, uma dívida impagável para aqueles duas pessoas. E acontece que o senhor desses 2 devedores lhes perdoou toda a dívida. E aí Jesus pergunta: o que vos parece? Quem mais amou aquele senhor? E o Simão aqui, o fariseu, ele responde para Jesus e diz: suponho eu, mestre, que seja aquele que mais devia. E Jesus fala assim: julgastes bem. E aí ele vai contar a história da mulher. E ele diz a seguinte palavra: e voltando-se Jesus para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, porém, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoou, pouco amou. E disse a mulher: perdoados estão os teus pecados.
Sabe o que mais me toca aqui e o que eu mais amo no Evangelho e falar do Evangelho é do amor de Jesus. É do amor de Deus. É do amor de Deus indiferente por toda criatura, por todo ser humano. Um amor que não julga, um amor que não vê aparência, um amor que nunca inventou religiões. Um amor que ama indiscriminadamente todo aquele que na sinceridade se achega a Ele. E que clama a Ele por socorro. E que vê em si os seus defeitos e reconhece em si as suas fragilidades, as suas dificuldades, os seus erros. E entende sim que tem pecado, mas que quer lutar para melhorar, que não quer ter uma vida de amargura, que quer ter o toque do amor, da paz de Deus nas suas vidas. E Jesus vira para Simão e fala: essa mulher fez tudo que você não fez para mim. Essa mulher fez tudo, ela me amou, ela se entregou, ela veio na minha presença, ela beijou os meus pés, ela lavou os meus pés, ela me ungiu com óleo, ela secou os pés com seus próprios cabelos. Ela me amou muito, diz Jesus. Ela me amou muito. E por me amar muito, eu digo, perdoado também estão os teus muitos pecados. Porque aquele que muito amou, muito será perdoado. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Se tratando de qualquer coisa inerente a Deus e às religiões, é o amor de Deus que sempre irá prevalecer. É o amor de Deus sobre os povos, sobre as nações, sobre os desesperados, sobre os desesperançados. Sempre é e sempre será o amor de Deus. Para aquele que busca acolhimento e para aquele que busca solução e socorro, Deus jamais abre mão. E ele diz que o perdão que foi produzido, que foi entregue, que foi repassado para aquela mulher que realmente precisava de perdão, estava ligado ao amor, estava ligado ao seu muito amor para com Deus. E eu tenho dito que só se ama Deus amando o semelhante. Só se ama Deus quando se ama o próximo. E a prova daquele muito amor, e Jesus não quis saber quem ela era, de que linhagem ela veio, de qual era a família dela, de qual era a religião dela, de quem ela pertencia, a qual grupo social ela mais gostava. Jesus viu o amor. Enquanto hoje, na nossa época, as pessoas estão tentando se compartimentar, se dividir por placas, por ideologias, por nomes de religiões, por nomes de partidos, dizendo e fazendo todo tipo de discriminação, seja racial, seja homossexual, seja de gênero, seja as discriminações. Jesus se abriu a todos e diziam: venham. Venha todos, vem o branco, vem o Pedro, o preto, vem o Pedro, vem o João, vem a Maria e venha a Carla. Venham todos, venham aqueles que creem, venham aqueles que precisam. Deus falou que é o amor. Ele disse que quem ama muito, muito será perdoado. Vocês estão me entendendo? É quem ama que será perdoado. Não é quem é da igreja A ou da igreja B. Não é quem faz A ou quem faz C. Não é quem defende a ideologia de lá ou a ideologia de cá. É quem muito ama. E isso é que tem que ser entendido. Jesus, ele não inventou religião nenhuma. Jesus nunca inventou religião. Jesus não inventou o cristianismo. Opa, pastor, peraí, vou explicar. O cristianismo foi inventado por Constantino. O cristianismo no formato de religião cristã. Foi o imperador Constantino que fundou, formatou o cristianismo na forma de religião. Porque para os discípulos de Jesus, na época de Jesus, ser cristão era simplesmente fazer aquilo que Jesus fazia. O que Jesus fazia era amar o próximo. Era acolher a todos sem discriminação. Isso era o cristianismo, tanto que em Antioquia, quando pela primeira vez eles são chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, era justamente pelo fato deles replicarem o que Jesus fazia.
De forma que o cristianismo nunca foi religião. Quando o cristianismo se tornou religião através daquele pacto político feito pelo imperador Constantino no primeiro século, foi aí que as coisas desandaram, porque teve forma de religião. E Jesus não inventou religião cristã. O cristianismo é seguir Jesus. Hoje o que nós vemos são o que esse aspecto religioso tem difundido, uma ideologia que as pessoas com muita dificuldade não conseguem separar e não entendem o amor, quando o amor é posto debaixo do dogma religioso. Agora, quando o amor sopra, quando o amor é como um vento, quando o amor penetra em todos os lugares, porque o vento penetra em todo lugar, o vento não fica só num canto, não só no seu reduto que você acha que é certo. Assim é o amor. Quando se entende que o amor ele está livre para encontrar vidas, aí é o verdadeiro cristianismo. Aí é o verdadeiro ato de replicar Jesus. Nós precisamos entender isso em forma do amor. Queria também ler um complemento de Lucas 13. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas sempre é bom testificar e ratificar. Lucas 13, o verso 22, fala que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É interessante que alguém chega para Jesus e fala: Senhor, são poucos os que são salvos. Jesus não responde se são poucos ou se são muitos. Jesus não está preocupado com números, como hoje eu vejo muitas denominações religiosas preocupadas com números. Porque números hoje tem também um sinônimo de monetização para certas camadas religiosas. E Jesus não está aqui preocupado com números. Essa pessoa vem, indaga Jesus e fala: Senhor, são poucos os que são salvos. E Jesus não fala se é pouco ou se é muito. Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele fala assim, olha, apesar dele numerar, ele fala assim: entra pela porta, você tem que se esforçar para entrar pela porta estreita. É estreita a porta. O negócio aqui é estreito. O papo aqui é reto e estreito. Porque tem muitos aí que vão se esforçar, que vão querer entrar por essa porta e não poderão. E não poderão. E diz aqui: quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então eles dirão: nós comíamos e bebíamos na tua presença, nós nos socializávamos na tua presença, Jesus. Nós também ensinávamos nas suas ruas, Jesus. Nós somos esses que falavam do teu nome, que comungavam com o seu nome, comíamos e bebíamos na tua presença. Somos esses, nós que estamos respondendo aqui, você dizendo: quem são vocês? Eu estou falando, e eles respondendo: nós somos esses que comíamos e bebíamos na tua presença, que só se socializava do nome de Jesus, da figura de Deus, mas não entraram pela porta estreita. E Jesus está falando: tem que entrar pela porta estreita, tem que entrar pela porta curtinho. Aí, alguns pensam que essa porta estreita são as legalidades da religião. O que são legalidades? O que são esses preceitos religiosos? Não toques, não comas, não bebas, não faças, não manipule. Isso é certo e isso é errado. Existem preceitos que a gente entende que são bons para nós e que não são mal. Isso aí a nossa própria consciência nos mostra. Nós nascemos com isso dentro de nós. No entanto, a porta estreita a qual Jesus aqui prefigura e coloca que os que entrarão pelo reino de Deus, pela vida eterna, para a salvação eterna, que passarão por essa estreita porta, ele deixa muito claro que é o amor. A porta estreita
é o amor, não duvide disso. Porque você acha que é fácil? Como Coríntios 13, que é o capítulo do amor diz, você acha que é fácil passar por essa porta estreita quando você vê Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e falar línguas estranhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu ajudasse os pobres e até desse o meu corpo em aspersão ou queimado em oblação, se eu não tivesse amor, eu não teria. Porque ela diz que o amor é benigno, que o amor não se ira, que o amor não arde ciúme, que o amor tudo suporta, que o amor tudo crê, que o amor não se arde em ciúmes, que o amor é sofredor. Coríntios 13 fala que o amor tudo sofre. O amor sofre porque muitas vezes, por causa do amor e da verdade do amor, nós somos injustiçados, nós não somos compreendidos, nós somos renegados. Jesus estava amando uma prostituta por causa do amor, da sinceridade. E um fariseu, um religioso, apontava e criticava Jesus por causa do amor. Porque para o fariseu, para o religioso, ele era difícil entender que Jesus, sendo um profeta, deixasse uma pecadora tocar nele. Para a religião isso era inconcebível, isso era inadmissível. E para o amor é ultrapassar essas barreiras da hipocrisia, do preconceito e acolher a todos. Olha, eu estou falando aqui, meu irmão, é acolher a todos. Se talvez você foi doutrinado dentro de qualquer tipo de escopo religioso, que talvez não diretamente, mas inconscientemente implantou no teu ser que você tem que ser preconceituoso, porque você é evangélico, você tem que renegar as outras opiniões dos outros, ou porque você é católico, que você tem que desprezar os outros, ou porque você é budista, que você tem que desprezar os outros, ou porque você é kardecista, que você tem que desprezar os outros, ou porque você se diz cristão no formato da religião e não do cristão conforme Jesus, você tem que dizer que tudo que é fora da religião cristã é desprezível e abominável. Você ainda não compreendeu o evangelho. Você ainda não entendeu o que é amor. E eu quero falar desse amor para você nessa noite. Eu quero me encerrar logo, eu não quero me delongar hoje. Eu quero falar que esse amor é que vai te dar força para você passar o que nós estamos passando. É que você tem que entender esse amor de Deus por você e por todas as vidas. E entender que até em meio a esse caos que está acontecendo, de pandemia, de tudo de ruim que está acontecendo aqui, que existe o amor de Deus sobre tudo isso e sobre todas as coisas. Então não é para se irar com Deus naquilo que você não entende da parte de Deus. Ore, ame, busque a Deus, faça como essa mulher. Corra nos pés de Jesus sem compreender o que está acontecendo ao redor, mas simplesmente desnudando o seu mundo interior emocional aos pés de Jesus e descansando em Jesus e buscando socorro em Jesus para as suas soluções, sem querer entender quem está certo, quem está errado, ou o porquê das coisas, simplesmente se entregando ao amor. O amor, no final, prevalece. Coríntios diz que, havendo profecia cessarão, havendo línguas cessarão, mas o amor permanece para sempre. O amor permanece para sempre. E se o amor permanece para sempre, o amor está também nessa conjectura da nossa atualidade. Por mais que tudo que está acontecendo na sociedade, na política, na saúde, em todos os lugares, o amor está. O amor está por cima de tudo. O amor de Deus está. Nós somos desafiados em fé a tocar nesse amor, a buscar esse amor, a buscar esse refúgio. Enquanto existe tantos partidarismos, enquanto existe tantas divisões,
Enquanto existem tantas pessoas como aquele fariseu supondo coisas, como existem pessoas que estão supondo acerca de outras pessoas, conjecturando em cima de opiniões, de falas, de pensamentos, suposições. Supondo, e no seu supor julgam, e no seu julgar já estão destituídos do lugar a qual Deus nos disse que deveríamos estar, que não é o lugar de julgar, porque quem julga é Deus. Mas como que nós queremos julgar? Como que nós queremos pensar a respeito do nosso próximo, achar erro no nosso próximo, a pensar que o nosso próximo está falando mal de nós, está lutando contra nós, guerras. Jesus diz que casa dividida não permanece. Os da religiões, como nessa época tem dividido essa casa? Aqueles que eram para estar unidos e fortalecidos nessa época tão delicada que nós estamos vivendo, estão entre si causando divisões. E muitas vezes riem na nossa cara, muitas vezes dizem que nos amam, mas por dentro é sepulcro caiado, é ódio, é ira. O desafio nessa noite é libertar o amor e permitir que esse amor invada. Não é momento nenhum de ficarmos aqui fazendo conjecturas. Deixa o mal, deixa o dia mal. Deixa o dia mal. Já tem um dia mal para ser vencido. Já tem um gigante para ser derrubado todo dia. Já tem um leão para ser matado todo santo dia. Nós não estamos aqui para fazermos guerra uns com os outros. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Não é contra o nosso semelhante. Eu sei que falo aqui para muitos que são das religiões e dos que se dizem cristãos. Mas eu quero que todos compreendam algo. Que essa palavra do amor tem que ser penetrada em todas as camadas, em todos os lugares. Não é tempo para divisão, é tempo para união. Não é tempo para dizer que nós amamos o nosso próximo porque está escrito isso, mas não vemos prática, sabe? É triste entender que no meio do caos, aqueles que deveriam ser sal e ser luz, não estão fazendo o papel. Eu quero que você traga no teu coração um amor. Não tem ninguém que possa ser teu inimigo, que você está eximido de orar por ele. Se existem inimigos ao teu redor, ou se levantam inimigos ao teu redor, preste atenção. Eles se levantaram para você orar por eles. Eles se levantaram para você amá-los. Para você mesmo não compreendê-los, orar. Não aceitar as ações erradas, mas orar e amar. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades e forças espirituais do mal. Eu me esquivo muito em pontuar política, porque eu sou apolítico. Mas a nossa luta, me desculpe você evangélico, que está tido uma situação tão partidarista. A nossa luta não é pró-Bolsonaro nem contra Bolsonaro. A nossa luta é contra os principados e potestades. Nós não estamos aqui para derrubar governos humanos, nem para levantar outros governos. Nós estamos aqui para orar pela nossa nação, pela nossa casa e pelo povo. Vamos parar de picuinha religiosa. Vamos parar de perder tempo com aquilo que é fútil. E vamos amar mais. Você quer ser protegido do coronavírus? Você quer ser protegido do medo, do caos e do pavor que assola o mundo? Quer? Então pare de perder tempo com isso. E se oculte, se abrigue e busque refúgio no amor. Aonde está esse amor? Em Deus, em Cristo Jesus, o Filho amado, que se entregou por mim e por você, que se entregou por cada um de nós em amor, para nos guardar, para nos livrar e para nos proteger. Essa é a vontade do Pai. Que todos possamos chegar à estatura do varão perfeito, a saber, Cristo Jesus. E só se chega nesta estatura trilhando o caminho do amor.
de forma que eu não cesso de falar, de pontualizar e de orar a Deus para que Ele me ajude a transformar tudo que eu falo a respeito do amor em praticidade no meu dia a dia. E portanto eu oro a Deus, Senhor, se aparecer no meu caminho aqueles que pensam ter algo contra mim, pois eu não tenho nada contra ninguém, mas se aparecer no meu caminho aqueles que se dizem ser meu inimigo, eu louvo o Senhor por isso, pois estes são aqueles em que a vida me oportunizou para que eu pudesse orar e amá-los, de forma que eu amo meu amigo, meu irmão, a quem eu quero bem, mas eu amo e muito oro por aquele que se diz meu inimigo, talvez não concordando com a ideologia dele. Não preciso concordar, eu só preciso amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Fecha teus olhos um instante, se você puder. Eu quero encerrar com uma oração. Querido Deus e querido Pai, a cada dia nós temos tido o privilégio de aprender do Teu Espírito Santo que a nossa maior arma é o amor. O Teu amor, ele vence enfermidade, ele vence doença, porque cravado na cruz, o amor foi colocado. E despojados principados e potestades, publicamente o Senhor venceu deles na cruz do Calvário. Para que esse amor agora seja conhecido, ó Deus, de todos os poderes, de todo principado e potestade, seja eles humanos, seja eles espirituais, e toda língua testifique que o amor do Senhor reina sobre todos. Pai, pacifica agora os angustiados, os temerários, pacifica agora, Senhor, todos os que estão no pavor e no medo, da violência e da doença e da enfermidade. Pai, que o Senhor possa unir-nos, ó Deus, num só coração, num só propósito em torno do amor. Desmistifica, ó Deus, as rivalidades religiosas e nos coloca, ó Deus, nivelados no amor do Senhor. Eu oro e continuo orando, ó Deus, para todos que estão nos leitos de hospitais, para todos os profissionais, médicos da saúde, pessoas da segurança pública que estão na frente dessa luta que nós estamos passando. Fortaleça, meu Deus, dê sabedoria, que os medicamentos utilizados curem os enfermos, que a oração do fé levante o doente. Eu te peço isso nesse instante, que teu Espírito Santo visite este lar e essa casa onde essa mensagem tem chegado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Espalhe amor. Fique na paz.